Agora nós vamos fazer a correção do livro de português, número 2, página 6. A primeira pergunta é: que público é esse a quem o texto é destinado e por que provavelmente tem mais interesse pelo conteúdo do texto? Esse público a gente já percebe que é um público mais jovem, porque o conteúdo é específico, é de interesse específico dos mais jovens. Os youtubers e, além disso, as redes sociais. A segunda questão, ela pergunta se o texto apresenta uma linguagem mais formal ou mais informal. Provavelmente vocês perceberam que a linguagem do texto ela é formal. Mesmo assim, é possível identificar no texto uma ou outra expressão mais informal, como a bronca é a seguinte ou dar uma mãozinha. A terceira questão, ela pede que a gente assinale a alternativa em que nós temos uma explicação coerente para o título dado ao texto. Eles não curtem o Facebook. A letra B é correta porque a expressão curtem, ela é muito comum em redes sociais, como o próprio Facebook. Na quarta questão, pede que a gente descreva o significado da expressão conquistar desafetos. Desafetos, para quem não sabe, são pessoas por quem a gente não tem empatia, são pessoas que naturalmente antipatizamos. Considerando esse significado, nós podemos dizer que a letra B, passar a ter inimigos, é a alternativa correta. Já na quinta questão, pede que a gente explique o sentido da expressão a estratégia de metralhadora deu certo. O autor, na verdade, ele quer fazer referência ao fato de que o youtuber ganhou notoriedade, ganhou fama, a partir do momento que ele fez crítica às fãs de Fiuk, dizendo que elas eram retardadas, e quando ele ridicularizou a série de filmes Crepúsculo. Então ele metralhou, ele atacou e acabou ganhando notoriedade através desses ataques. Já na sexta questão, pede para que a gente identifique no segundo parágrafo qual a palavra foi utilizada em sentido figurado. Eu não posso voltar lá no texto, mas a palavra usada com sentido figurado é a palavra encabeça. Qual é o significado dessa palavra no contexto em que ela aparece? É de liderar, é de encabeçar, é de estar à frente. A sétima questão pede que a gente reescreva o trecho. A bronca é a seguinte, utilizando a palavra que melhor substitui o termo bronca. Eu imagino que todos vocês colocaram a palavra problema. Na oitava questão, pede que a gente ordene os acontecimentos, os fatos, na mesma ordem que eles aparecem no texto. Considerando a maneira como eles são apresentados no texto, a ordem seria 2, 5, 1, 3 e 4. A nona questão pede que a gente reafirme a expressão a cereja do bolo, de acordo com as possibilidades aí, letra A, B e C. A letra B diz, foi utilizada, ironicamente pelo autor, uma vez que o fato de o Facebook lucrar com a pirataria prejudica os youtubers. A décima questão pede que a gente, digamos assim, traduza o significado do verbo ressentir-se. Ressentir-se, nesse contexto, poderia ser substituído por se chateiam ou se sentem prejudicados. Já na 15ª questão, nós temos aí que no quinto parágrafo, o autor utiliza a expressão dar uma mãozinha. Qual seria o significado dessa expressão e a quem ela estaria direcionada? O significado da expressão é ajudar, é beneficiar, e ela estaria direcionada, nesse contexto, a vídeos colocados no publicador do Facebook. A 12ª pergunta: quantas palavras há na expressão no passado? Quais são elas? Existe aí uma pegadinha, porque a gente tem, na verdade, 3 palavras. A preposição em, junto com o artigo o, que gera no, e a outra palavra é a palavra passado. Então, são 3 palavras, em, mas no e passado. Na letra B, pede que a gente
mostre a ocorrência da derivação imprópria que envolve a mudança da classe gramatical. Ou seja, o que é que faz com que a palavra passado seja considerada um substantivo? Nós vamos assinalar a alternativa do meio que diz aí a utilização do artigo o antes da palavra passado. Na 13ª, pede que a gente diga a quais palavras os pronomes destacados se referem. Nós temos eles, que se refere a youtubers, e temos o lá de evitá-la, que se refere à prática. Já na página 8, nós temos aí, era até para eu marcar de lápis, eu esqueci, mas nós temos aí, para assinalarmos as informações que representam as razões da insatisfação dos youtubers. As alternativas que revelam isso são E, F, G e H. A 15, ela pede que vocês façam, resumidamente, a principal razão para que isso tenha acontecido. Ou seja, vocês vão recolher as informações contidas no 6º parágrafo para elaborar, resumidamente, essa informação. É uma resposta pessoal e o livro traz aí uma sugestão. A 16ª diz assim: em diversos momentos da reportagem são inseridas falas do youtuber. Que recurso linguístico é utilizado para identificar essas falas? Essa é fácil, né? As falas são identificadas através das aspas. Na 17ª questão, ela pede que a gente separe fato de opinião. Nós temos aí, letra A, um fato. Letra B, um fato. Letra C, outro fato. Letra E, outro fato. E a letra I, outro fato. Já a opinião referente a esses fatos são a letra D, o Facebook age, a letra F, a letra G, a letra H e a letra J. Então, eu vou ter a letra A para a letra D. E assim por diante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sinalizam, ok? Na questão 18, diz aí assim: o trecho a seguir deixa claro que o autor apoia a rede social Facebook no que diz respeito à postagem de vídeos de youtubers. Essa afirmação é correta? Justifique sua resposta. Provavelmente vocês devem ter dito que a resposta é incorreta, porque o autor da reportagem deixa claro que não apoia o Facebook no que diz respeito à postagem de vídeos pirateados. Isso é evidente quando ele menciona que o Facebook é uma empresa que tem muito dinheiro, mas que mesmo assim acha difícil controlar o problema do plágio. No finalzinho do trecho, o autor afirma que entender a bronca de Felipe Neto e seus youtubers. Ele diz que entende a bronca de Felipe Neto e seus youtubers. Na 19ª questão, pede que a gente marque as alternativas corretas, considerando a intenção do texto em relação ao seu público-alvo. As respostas corretas são a letra C e a letra F, que eu não coloquei aí para vocês. Já a 20ª questão, ela pede que a gente, considerando as características apresentadas de uma notícia, de uma reportagem, que a gente diga, justifique a que gênero pertence o texto lido. Nós podemos afirmar que é uma reportagem porque ela é grande, apresenta informações detalhadas, com dados, informações adicionais, citações. Trata de um tema atual, mas, diferentemente da notícia, não está ligada a fatos ocorridos na véspera, por exemplo. E, por fim, a
ao longo do texto, um posicionamento claro do autor, como em dá para entender a bronca de Felipe Neto e seus youtubers.